Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmão? Glória a Deus pela sua palavra santa. Irmãos, nós já estamos, se não me falha a memória, essa já é a quarta mensagem, se eu não me engano, da carta a Filadélfia. E nós já tratamos aqui de muitos pontos importantes. Já falamos aqui dessa palavra Filadélfia, uma junção de duas palavras gregas, philos e Délfia, né? Que significa amor ao irmão, amor fraternal. Uma igreja que não tem nenhuma censura de Jesus. São 7 cartas para 7 igrejas, e 2 delas não são censuradas nas cartas do Senhor Jesus. Uma delas é Esmirna, e a outra é Filadélfia. Então são igrejas modelo para nós, referência para nós da PIB do Mendanha. Nós já falamos do contexto histórico, já abordamos profundamente o versículo 7, o versículo 8, né? Nós vimos aqui essa apresentação do Senhor Jesus no versículo 7. Coloca para mim, por favor, o versículo 7, para quem não está com o texto no livro físico. Essa apresentação aqui está, de alguma maneira, se relacionando com o cenário da igreja. Talvez eu não falei isso nas últimas mensagens, mas quando Jesus diz, né, que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha essa porta que ele abre, ele está falando para uma igreja, irmãos, que está em um cenário onde ela percebe que as portas estão se fechando para ela. As portas aqui também têm essa ideia de janela de oportunidade. Uma cidade que ficava numa região estratégica ali da Ásia Menor, aonde dava acesso à entrada da filosofia grega, da cultura grega, uma cidade que era uma porta aberta para a secularização, ou seja, era uma porta aberta para a divulgação de ciência, arte, sabedoria humana. Negócios eram feitos, comércios aconteciam ali. Então, aqueles homens e mulheres eram levados a estar num contexto materialista, um contexto meramente filosófico, um contexto onde Deus é um detalhe, ou para muitos um delírio. Costumo dizer, irmãos, que nós temos aí um dos grandes ateus da história moderna, contemporânea, que é até um homem que é todo deficiente físico, ele não consegue nem se mexer, ele vive, como é que é o nome dele? Richard Dawkins, alguma coisa assim, né? Ele escreveu um livro, esse é o nome dele? Stephen Hawking. Chutei aqui um nome que não é nada a ver, tá, irmão? Mas tem uma jovem universitária que me atentou aqui.
Steve Hawkins, é isso o nome dele? E ele escreveu um livro onde a sua tese é: Deus é um delírio. Ele é ateu. E eu costumo dizer, pegando esse gancho, né, desse ateu, é um homem que fica todo travado assim, né? Ele tem uma cadeira de rodas, ele não consegue nem para falar, tem toda uma dificuldade, mas ele é um intelectual, uma das mentes mais brilhantes do mundo. Não crê em Deus. Ele considera Deus um delírio. Mas eu costumo dizer que tem muito crente que não considera Deus um delírio, mas considera Deus um detalhe. Aí a pergunta é: o que é pior? Considerar Deus um delírio na sua mente, no seu intelecto, ou considerar Deus um detalhe na sua caminhada, no seu dia a dia? Não é verdade, irmãos? Eu acho que é muito pior ser um crente que tem Deus como um detalhe do que ser um ateu que considera Deus um delírio. Mas essa cidade da Filadélfia é uma cidade, portas abertas para a filosofia grega, portas abertas para o comércio, para a cultura, para a prosperidade material, para a prosperidade emocional, prosperidade financeira. E a igreja estava percebendo que as portas do evangelho pareciam estar se fechando. E você tinha lá também a perseguição dos judeus. Eles tentavam acessar sinagogas e foram expulsos da sinagoga. E desses judeus, muitos deles se infiltravam na igreja dizendo: para você ser de Deus de verdade, tem que fazer a circuncisão, que é essa prática ritualística do Antigo Testamento que Deus deu a Abraão, ao qual quem não participa não está na aliança de Abraão, ou seja, na aliança divina. Mas que Paulo mesmo, nas cartas às igrejas, vai dizer que o batismo é a nova circuncisão, que agora nós não precisamos mais cortar uma parte da nossa carne para nos aliançar a Deus, porque Cristo, ele foi ferido e a sua carne foi cortada na cruz e destruída na cruz, para que nós pudéssemos agora ter uma aliança com Deus, não na carne, mas no Espírito. E o batismo é a celebração da nova circuncisão, que é a aliança da igreja com Deus, no Espírito. Amém, irmãos? Então, você tem esse cenário. Os judaizantes estão ali se infiltrando na igreja de Filadélfia, tentando dizer que eles têm que se tornar judeus, também na questão da aliança, que era uma aliança que estava ligada com a realidade nacional, a realidade política, a realidade biológica daquele povo. Você tem que se aliançar pela circuncisão para ser de Deus. Tem que seguir a lei de Moisés para ser alguém de Deus, porque Deus só vai reconhecer alguém que é dele se guardar a lei de Moisés, se guardar o sábado, se fazer os sacrifícios, se ter as datas lá religiosas e também seguir a dieta religiosa. E essa igreja está sendo sufocada, perseguida. E o texto está dizendo também que era uma igreja pequena, uma igreja fraca. Versículo 8. Bota por favor o versículo 8. Conheça as obras que você realiza, as que tem posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Para uma igreja que está sofrendo e está dizendo: não, vocês vão crescer. Não, vocês têm muito o que fazer ainda. Não, a porta está aberta. Eu abri, ninguém pode fechar essa porta. E o texto continua: sei que você tem pouca força. Sei que você é fraca. Mas você guardou a minha palavra, não negou o meu nome, ou seja, você não tem tamanho? O que foi? O microfone morreu? Eu estou pregando, está parecendo nem que estava precisando, né, irmão? Eu estou aqui empolgado, né? Estou aqui. Você estava ouvindo, não estava? Então tá bom, amém. Voltou aqui. Deve ser a pilha que está falhando. Mas no versículo 8, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, não negou o meu nome, ou seja, você não tem tamanho, não tem estrutura, não tem uma relevância, entre aspas, na sociedade, você não tem uma celebridade do entretenimento aí, um Neymar da vida, um Justin Bieber não entra aqui, né? Não entra aqui um, sei lá quem, Caio Castro, é famoso ele? Não sei se é famoso. Entra aí um povo aí, o Luciano Huck não entra aqui, mas você é uma igreja pequena, pobre, fraca, mas é fiel, e porque você é fiel, confia no teu ministério. Talvez a realidade à sua volta... Ó, tá dando ruim aqui, ó. Tá falhando. Alguém consegue pegar outra pilha lá? Que a gente consegue trocar isso aqui enquanto isso. Eu vou continuar pregando mesmo sem esse microfone funcionando. Dá para ouvir, né? Espera aí. Mas então, eu estou gravando aqui também, né? Tá saindo bem aqui. Mas então, irmãos, essa igreja
Jesus está mostrando e está se revelando dentro do contexto dela. A porta está aberta para a cultura grega, para a filosofia grega. E a porta, aparentemente, do evangelho está se fechando. Jesus está falando, não. Vocês são uma igreja que ainda vai vivenciar grandes coisas em mim, porque eu abri a porta e a força de vocês não está no dinheiro, não está nos eventos, não está no método de crescimento que vocês estão usando, não está em nada disso, mas em mim. A força de uma igreja é Cristo Jesus, a força de uma igreja é o Evangelho, a força de uma igreja é o poder do Espírito, a força de uma igreja é o bom testemunho que ela tem. Glória a Deus. Você crê assim, igreja? Amém? Vamos continuar, o microfone voltou. Mas, irmãos, eu tenho que avançar com você, porque nós já falamos sobre isso também, estamos repisando aqui, mas vamos ao versículo 9. Vamos ao versículo 9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus, povo de Deus, eleitos, escolhidos, e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Judeus que se declaram, mas não são, porque mentem. É interessante isso, porque, veja, quem é de Deus? Essa é uma boa pergunta. Quem é de Deus? Aquele que é de Deus não é aquele que diz ser de Deus. Nós não somos à medida que nós dizemos. Nós somos à medida do que nós vivemos. Amém, irmãos? A fé verdadeira, ela sozinha salva, mas a fé que salva nunca está sozinha. Vou repetir. A fé verdadeira salva sozinha, sem que você faça nenhuma outra coisa para poder ser salvo. Agora, essa fé que salva nunca está sozinha, está acompanhada de quê? Obras. Os judeus não eram, sabe por que eles não eram? Porque eles eram arrogantes. Sabe por que eles não eram? Porque eles eram prepotentes e partidaristas. Porque eram preconceituosos e eram maus. Eles tentaram silenciar os cristãos, eles tentaram que os cristãos fossem destruídos, perseguiram a igreja desde quando ela surgiu, e não era diferente aqui. Proibiram de entrar na sinagoga e mais, falaram para eles, vocês querem ser realmente de Deus? Se tornem judeus como nós. E Jesus está dando testemunho para a igreja. Irmão, o grande ponto aqui, e eu falei semana passada, falo de novo, a opinião das pessoas sobre nós não interessa. A opinião que importa é a de Jesus. O que Jesus tem a dizer sobre você? E ele fala para Filadélfia, não, eles vão ter que saber. Eles não são verdadeiros. A sinagoga deles, quem é adorado ali é o diabo. Mas vocês, versículo 9, eu vou fazer com que eles venham até você e se prostrem e reconheçam que eu amo você, ou seja, ou eles vão se arrepender e reconhecer que a igreja verdadeira é a igreja que serve a Jesus e busca imitar Jesus e não busca mais nenhum outro subterfúgio para poder ter uma comunhão com Deus, subterfúgio de religiosidade vazia, ou vão se arrepender, ou vão ter que ver que eles não estão com o Deus verdadeiro, mas vocês estão, porque o Deus verdadeiro se chama Jesus de Nazaré. E quem crê nele e anda como ele andou, é dele, e sendo dele, por ele será justificado. Irmão, quando você é fiel, você não precisa se defender de quem te acusa. Quando você anda na verdade, anda na luz, não há palavra de acusação contra você, porque você anda na verdade. O problema é que muitas vezes nós estamos ouvindo palavras de acusação, estamos ouvindo palavras contra nós, porque nós mesmos não estamos andando na verdade. E o que nos dá legitimidade para a fé que professamos não é o discurso, mas o que, irmãos? A prática, o modo de vida. Amém, irmãos?
Glória a Jesus. Bom, deixa eu ler para você aqui alguns versículos. Abra comigo Isaías 43, versículo 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 4. Vamos lá? Vamos ler juntos, amém, irmãos? Você que não tem a Bíblia na versão, acompanha na tela. Está lá. Juntos, vamos lá? No 4. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a igreja que Deus olha para ela, através de Jesus, através do que Jesus fez por ela, e fala: você é preciosa aos meus olhos. Sabe por que você é precioso para Deus? Não é porque você é bonzinho, é porque Cristo Jesus, que é bom de verdade, morreu por você, e a obra dele verdadeira cobre o seu pecado e te torna justo diante desse Deus. E aí esse Deus te vê através de Jesus, e quando ele te vê através do sangue de Jesus, ele fala: você é precioso e eu te amo. E eu tenho prazer de estar em sua presença. Você é digno de honra. Eu não tenho honra em mim, nós não temos honra em nós. Nós não somos fiéis, nós somos fiéis em Cristo, irmão. Sabe quem é o agente detentor da nossa fidelidade? Quem é a causa última da nossa obediência? Jesus. Ele disse: o ramo que está em mim dá fruto. Você não dá fruto sem Jesus. No mesmo texto de João 15, ele vai dizer: sabe por que você não pode fazer nada? Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Então toda justiça, toda bondade, fidelidade, obediência, honra e dignidade que há em mim, na minha maneira de viver, não provém de mim, mas do Cristo ao qual eu estou unido pela fé. E enquanto eu estou unido a Ele pela fé, e Ele habita em mim, e Ele habita em nós, então Deus nos vê nele, e nos vendo em Jesus, Ele diz: eu amo, eu tenho alegria. Sabe por quê? Porque eles estão andando em união com meu filho, eles andam pela fé e vivem assim, crescem assim. Assim é uma igreja que Jesus ama, assim é uma igreja fiel, que tem sucesso verdadeiro no ministério, que vai para além dos eventos, para além dos cultos, para além das celebrações, para além de programações. É uma igreja que tem uma caminhada íntegra, que tem um jeito de ser, que é marcado pela identidade do Senhor, que é amor. É uma igreja que está cada vez mais refletindo não os próprios caprichos pessoais, nem a carnalidade humana, mas a glória de Jesus, que é manifesta no amor ao próximo, no amor a Deus sobre tudo. Vamos para o versículo 10, senão eu não vou terminar, né, irmão? O pastor não pode se empolgar hoje. Eu vou terminar hoje Filadélfia, que semana que vem a gente começa Laodiceia. Aí, irmão, você tem que vir já com a Bíblia e preparado aí para ouvir muita coisa, entendeu? Vai ser, será o fininho, Laodiceia, vocês vão ver que é duro. Vamos para o versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. O que a palavra de Deus nos diz? Você guardou a palavra da minha perseverança, perdão. Vou repetir, você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei. Você guardou, eu também vou te guardar. Porque você foi fiel, você vai receber também a minha fidelidade. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Irmãos, bom, uma vez que os cristãos de Filadélfia haviam guardado a verdade de Deus, ao vivê-la perante os homens, o Senhor os guardaria da hora da provação que estava prestes a vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Então aqui é uma promessa de que eles não irão participar da tribulação que é anunciada do capítulo 6 em diante em Apocalipse. Então, eles foram guardados da hora da provação, ou seja, eles foram guardados de toda essa provação.
Eles não vão ser guardados apenas no meio da provação, mas da provação. Leia comigo o versículo de novo. Olha só, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação. Então existe uma provação que a igreja não vai enfrentar, que Filadélfia não enfrentou. E essa hora da aprovação significa o derramamento da ira de Deus sobre o mundo. E ela começa no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1. Só para você ter uma pinceladinha, só para tirar a curiosidade, dá uma olhadinha no capítulo 6, versículo 1 de Apocalipse. Lembrando que essa série não é sobre todo o livro. Um dia nós vamos estudar todo o livro do Apocalipse, não será agora. Apocalipse 6, versículo 1 diz assim: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Aqui começa a tribulação. Mas isso aí é uma coisa para a gente falar mais para frente, outra oportunidade. Nós temos aqui, no capítulo 6 em diante, pragas demoníacas. Nós temos vários ataques. Nós temos uma série de juízos que vão acontecer. E o texto mostra que os crentes serão espiritualmente protegidos de tudo isso. E os que perseverarem vão obter a vida eterna e vão ser admitidos na Nova Jerusalém. A vida eterna é prometida no capítulo 14, do 12 ao 16. E a Nova Jerusalém é dada no capítulo 21 em diante. Os que perseverarem viverão essas promessas. Eu não tenho mais tempo, mas eu quero ler com você, pelo menos, um versículo. Poderia citar vários aqui agora, que tem relação com esse versículo 10. Mas, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu vou precisar tirar aqui, porque esse casaco, ele esquenta muito. 2 carta de Pedro 2, versículo de número 9. Leia comigo a palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos ler juntos? Assim o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Então, irmãos, piedosos serão livrados do juízo, ímpios vão sofrer juízo. Porque os piedosos, quando crescem em piedade e andam em infidelidade, no sentido de EM, tá? Não é infidelidade não, andam na fidelidade, esses aí, meus irmãos, eles vão herdar a coroa da vida, eles serão salvos, esses vão reinar em vida, esses vão encontrar a vida. Sabe por quê? Porque o juízo deles aconteceu na cruz de Cristo. Agora, aqueles que negam a cruz, não apenas com a boca, mas com a vida, aqueles que negam com as suas atitudes, com o modo de viver, com a desobediência, quanto mais, aqueles que negam, rejeitando a graça de Deus, rejeitando uma vida santa, abrindo mão de viver para Deus, para viver para a própria satisfação, esses, porque não encontraram a salvação, o juízo não aconteceu na cruz, ainda acontecerá, eles estão sendo reservados. E eu vou dizer uma coisa, muita gente está na igreja pensando assim, o fato de ser batizado na igreja, e vale para Sandrinha que foi batizado domingo, vale para qualquer um que foi batizado agora há pouco tempo, batismo não salva ninguém, amém, irmãos? Quem salva é Jesus, e quem é salvo é quem anda em boas obras, é quem vive uma vida marcada pelo arrependimento, é quem quer crescer na semelhança com Jesus. E quem não está nessa rota, meu irmão, saiba de uma coisa, não entendeu esse evangelho, e porque não entendeu, não vive, porque não vive, não vai encontrar a vida, não vai caminhar no caminho estreito, porque não passam nem pela porta estreita. E isso é tudo espiritual, irmãos, não tem como eu mensurar, não tem como ninguém mensurar. Todos podem aparentar ser salvos, mas diz a palavra que um dia o Senhor da igreja, um dia aquele que é o agricultor, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar as ovelhas dos bodes. E eu oro para você, por mim e por você, para que quando vier o juízo, quando vier o dia da ira, nós sejamos aqueles que estão no lado das ovelhas, no meio daqueles que são trigo, porque senão, meu irmão, haverá para nós nenhuma esperança. O tempo de viver arrependimento, o tempo de buscar santidade, o tempo de negar a si mesmo, o tempo de abrir mão do pecado é agora, não é amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais.
A palavra diz para nós que em algum momento da história o Senhor vai livrar a sua igreja da provação, da tribulação, vai salvar nós de sofrer uma série de agruras prometidas no Apocalipse, mas somente aqueles que forem achados fiéis. Silêncio. Amém. Versículo 11, para a gente poder terminar. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Bom, Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: vocês são fiéis. O meu juízo não tardará. Conserve o que você tem. Continue crendo, continue servindo, continue amando, continue perdoando, continue congregando, amém, igreja? Amém. Congregar é uma das expressões da nossa fidelidade a Jesus. Você não vê a igreja para dar satisfação para pastor, isso aqui não é clube, amém, irmãos? Às vezes eu falo, minha cara não está muito boa, mas eu estou feliz, tá? Estou bem. Igreja não é clube que você bate, igreja não é empresa que tu bate cartão, se você não vier toma desconto, entendeu, irmão? Igreja não é clube que você dá mensalidade, que dá uma série de direitos para você poder usufruir. Eu dou meu dízimo, eu dou minha mensalidade e agora eu vou sentar na bateria e vou tocar, agora eu vou pegar o microfone e vou falar. Não! Igreja é casa de Deus, igreja é família espiritual. Se é família, ou se tem a referência de uma família, é porque nós somos o que, irmãos? Nós somos íntimos. Nós somos marcados por uma intimidade, por uma alegria. Você tem alegria de ver seus filhos, irmão? Você tem alegria de estar com seus filhos? Mamãe que o filho já foi embora, já está um tempo sem voltar em casa. Quem tem aqui? Quando o filho volta? Tu quer que ele saia depois de 2 minutos? Não, já tá bom, 2 minutos tá bom, pode ir embora. Veio lá de Minas Gerais. Né? Às vezes, né, irmã, quer amarrar, né? Deixa lá, não volta mais não. Por quê? Porque a família é sangue. A igreja é a família de Deus. Nós deveríamos ter uma alegria de nos encontrar regularmente, talvez até maior do que a família de casa. Que isso, pastor? É, porque o nosso laço é em Cristo. Cristo fala: quem não amar a mim mais do que o próprio cônjuge, Cristo não quer que eu ame a Thalita mais do que ame ele, não, irmão. Você crê? Amém? Amém? Porque se o meu amor pela Thalita é maior do que pelo meu amor a Jesus, eu sou um idólatra. Mas quando eu amo Jesus, ele ordena, ele organiza os meus amores. Eu amo Thalita como ela deve ser amada, como esposa. E eu tenho uma alegria de estar com a minha esposa, mas eu tenho uma alegria de estar com meus irmãos. Isso é a igreja verdadeira. É porque a gente está numa cultura, que a igreja está aí aberta. Se tu não vier quarta, vem domingo. Quando tu vier domingo, vai ser crente na China para você ver. Vai lá no comunismo ser crente, vai lá. Que quando alguém descobre que tu tem uma Bíblia, a pessoa te prende. Os pastores chineses encontraram os americanos e foram conversar sobre a vida cristã. E eles falaram assim, o pastor chinês mais velho falou assim: eu fui preso mais 35 vezes. Aí o pastor mais jovem falou assim: eu fui preso mais 15 vezes. E você? Perguntou para o americano. Nunca tinha sido preso pelo evangelho. Aí ele perguntou para o americano: como é que você consegue? Como é que é para você a vida? O americano ficou sem graça. Sabe por quê? Porque muitas vezes, para o americano, e não é diferente para o brasileiro, meu irmão, é muito fácil trocar Jesus pelo jogo de futebol, pela série. Você pode estar aqui na igreja agora, no celular, vendo, sei lá, série, vendo bobeira, vendo futebol, vendo qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Meu tempo acabou, né? Mas olha só, o que eu estou querendo dizer para você, com base nessa palavra aqui, é que a igreja, quando ela é fiel, quando ela entende o que ela está fazendo, quando ela entende seu papel nesse mundo, ela é um instrumento de vivificação de pessoas mortas que estão em nossa rota.
As pessoas vão entrando aqui, elas precisam ver muito mais do que a boa pregação do pastor. Elas precisam ver, sabe o quê? Uma comunidade marcada pelo amor, pelo acolhimento, pela graça. As pessoas têm que entrar aqui e têm que perceber que nós somos imitadores de Cristo. Nós queremos amar pessoas, nós queremos cuidar de gente. Nossa grande ocupação aqui é glorificar a Deus e, sobretudo, irmãos, glorificá-lo através de uma obediência, com alegria, com gratidão e fazendo tudo isso para o bem do próximo, para que Deus seja visto e glorificado. Isso é um testemunho tão poderoso, irmãos. Bom, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, irmãos. A coroa já foi dada. Você já está em Cristo, você já reina em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. Estando em Cristo, nós reinamos em vida. Nós temos uma coroa, estamos lutando e para que ela continue sobre nós. Nós queremos continuar sendo sacerdócio real, nação santa. Isso são uma das qualificações ou adjetivos para a igreja. A igreja é família espiritual, a igreja é casa de Deus, baluarte da verdade, corpo de Cristo, noiva de Cristo. A igreja é o povo de Deus, a igreja é sacerdócio real, nação santa, o que mais? Não é isso? Propriedade exclusiva de Deus, tudo isso é igreja, tudo isso somos nós. Já vivemos nele, já estamos permanecendo agora naquele que é o caminho. Mas aí, nossa responsabilidade é continuar assim. O fiel precisa permanecer fiel. E o último versículo para que nós possamos fechar. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Bom, você que acompanhou a primeira mensagem sabe que houveram terremotos na cidade de Filadélfia. A cidade foi destruída pelo terremoto. Então Jesus usa essa referência para se comunicar com a igreja. Olha, vocês vivem numa cidade que tem um histórico de abalos, mas eu mostro para vocês que a minha fidelidade está com vocês. Eu farei de vocês coluna. A cidade foi abalada, mas a minha igreja nessa cidade permanecerá de pé. É o que o Senhor está falando. Ele está dizendo, nós somos a coluna do santuário de Deus. Essa linguagem da coluna você pode perceber em outros textos bíblicos. Vou ler um para você, para a gente poder caminhar aí para terminar. 1 Reis, capítulo 7. Abre rapidinho aí. 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 7, versículo 21. Olha que coisa linda no texto que fala sobre a construção do templo de Salomão. 1 Reis, capítulo 7, versículo de número 21. Vamos lá? Quero que você leia comigo esse texto. Deixa eu só terminar de abrir aqui, vamos lá. Versículo de número 21. Vamos ler? Peraí. Vai, vamos ler. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim. E tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. Então, uma coluna ele botou o nome de Jaquim, a segunda coluna ele botou o nome de Boaz. Sabe o que significa no hebraico Jaquim? Eu tive que pesquisar. O que significa? Ele estabelecerá. E do outro lado botou uma outra coluna que significa Boaz, que além de nobreza, significa ele, ou melhor, nele há força. Então, quando o texto está falando para a igreja, olha, eu vou fazer que vocês sejam uma coluna no santuário do meu Deus. Santuário, para quem lê esse texto aqui, está lembrando do templo. Lembrar do templo é lembrar dessa referência, da construção do templo. Um templo que foi levantado para permanecer. Deus está falando assim, eu vou confirmar a obra
até o final, e eu vou guardar vocês, e o meu poder vai sustentar vocês. Vocês parecem fracos, né? Mas eu farei de vocês coluna do santuário do meu Deus. Eu darei o crescimento, eu sustentarei, eu estabelecerei, e eu manifestarei a força que sustenta vocês. Irmãos, a nossa força vem do nosso Deus. Ele estabeleceu essa obra, e nós vamos avançar no poder dele, amém ou não? Continua só mais um versículo aí comigo. Gravarei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Apocalipse 3:12. Veja comigo o capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4. E eu encerro com essa referência final. Lembrando, meus irmãos, que Apocalipse é um livro extremamente espiritual. Então, pouca linguagem do livro é literal. Você tem muita coisa literal no livro? Tem. Mas grande parte não é literal. O que você lê muitas vezes é a superfície. Existe algo por detrás. Vamos ler o capítulo 4 de Gálatas. E nós vamos encerrar com essa palavra. Vamos lá? Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21. Leia comigo o texto, acompanha comigo o texto. Gálatas 4, 21. Vamos ler. Diga-me vocês o que querem, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Preste atenção nisso. Está falando de quem aqui? Abraão teve 2 filhos, uma da escrava. Quem é a escrava? Diga Agar. E quem é a mulher livre? Diga o nome. Sara. Amém, irmão? Você está comigo aqui? Vamos lá. Versículo 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Então ele está pegando uma situação literal e está trazendo um contorno espiritual. Porque Abraão se deitou com a escrava, Agar. Ela era uma escrava. E ele deitou-se com a mulher, Sara, que não era escrava. Aí está dizendo que o filho da escrava nasceu segundo a carne. E o filho da que não era escrava nasceu segundo a promessa. Só que olha só, o que o pastor tem feito domingo, Paulo vai fazer aqui agora. Que é ler o texto, ler a história do Antigo Testamento à luz do Evangelho. É ver Evangelho na profundidade do texto. Na superfície é Abraão, Agar, Ismael e Isaac, não é isso? Isso na superfície. E na profundidade? É o filho da escrava, é o filho da livre. É um nascendo segundo a carne, o outro nascendo segundo a promessa do Espírito. Continua. Versículo de número 24. Estas coisas são alegóricas. Olha aqui. É literal ou alegórico? Alegórico é o que não é literal. Literal é o que não é alegórico. Tá certo, irmão? É didático, vamos lá. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Opa! São mulheres ou são alianças? São mulheres ou são alianças? O que Paulo está dizendo? São alianças. Vai, continua comigo. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Está falando aqui, irmão, sabe do quê? Do que vai gerar depois todo esse sistema de leis. Porque quem foi chamado no Sinai, e aonde a lei foi dada? No Monte Sinai. Quem recebeu a lei? Moisés. Amém, igreja? Esta é Agar. Ela gerou para a escravidão. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Jerusalém atual, que significa Jerusalém terrena, física, que está em escravidão com seus filhos. Então tem um monte de gente indo em Jerusalém, mas estão escravos. Não fisicamente, não politicamente, mas espiritualmente. Agora termino com o versículo 25. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e é a nossa mãe. Que Jerusalém de cima é essa? Não é uma cidade literal.
Volta para Apocalipse 3. Agora não tem um Jonas para falar assim, vem tocar, meu filho. Não tem mais, né? Você bota o fundo aí, então. Vocês vão ser meus Jonas aí. Bota aquele fundo aí. Pronto, para terminar. Vamos lá? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Irmãos, promessa para a nossa vida é que o vencedor, ele vai ser uma coluna firme no meio do caos, da destruição. O vencedor, ele terá a marca do próprio Deus. O nome dele é a vida dele, é a pessoa dele. O vencedor tem um nome de Deus marcado na sua vida. O vencedor também tem acesso à cidade de Deus, que não é terrena, é celestial. E recebe um novo nome. Tudo isso aqui é muito misterioso. Tudo isso é muito misterioso. Isaías 62, versículo 2 vai dizer: as nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Aí Jesus está falando, tem um nome novo. Irmão, isso aqui é uma nova realidade que ainda vai se apresentar. Você tem que estar preparado para essa nova realidade. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não importa o que aconteça, irmão, se você é fiel, lá no final você vai descobrir o que Deus vai desnudar, descortinar e revelar. Eu sei de uma coisa: para nós há uma nova pátria, um novo céu, um novo santuário a habitar. Nós reinaremos, nós triunfaremos, nós ressuscitaremos, nós seremos glorificados. Nós vamos habitar nesse lugar que ainda vai se revelar. Quem recebe essa palavra? Terminamos a carta de Filadélfia com o último versículo que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Jesus.